No vídeo de hoje, dois temas muito rápidos, até porque eu estou atrasado na minha lida diária e não quero veicular essa película muito tarde aí para os espectadores do Fora de Curva. Vamos tratar a prévia da inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA 15 do BGA, e depois vamos conversar um pouquinho a respeito sobre o tal PL 2630, que, a meu ver, lamentavelmente, foi aprovado para ser discutido em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Será que é para ser urgente mesmo uma discussão de tão profundo tema a respeito da liberdade de expressão no nosso país? Vamos ver isso já já. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Então, pessoal, tem muita gente comemorando por aí a queda da inflação brasileira medida pelo IPCA 15, que trabalha com os preços, a variação dos preços entre o dia 15 de março e 15 de abril. Foi agora, nessa última medida, a 0,57%, frente a 0,69% no mês passado. Isso aí realmente mostra uma inflação menor, é óbvio, são algarismos menores ou percentuais menores, mas será que isso é suficiente, pelo que estão falando aí, para reduzir juros? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, ou vou falar uma coisa para vocês. Vamos pegar esse 0,69%, brincar um pouco de cabeça de panilha, não, só um pouquinho de matemática, e projetar isso para 12 meses. Qual seria a inflação anual do Brasil se nós tivéssemos, durante 12 meses, 0,57% de alta de preços? 7,06%. E tentando ver uma visão alternativa, a inflação acumulada do primeiro quadrimestre do ano, ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril, pelo IPCA 15, foi de 2,59%. Projetando isso de maneira uniforme até o final do ano, para fechar 2023, nós teríamos um percentual bastante próximo de 7,9%, um pouquinho superior até. Pessoal, a meta máxima da inflação brasileira, de acordo com a política monetária, que nesse caso dura vários anos, até anterior ao governo do Jair Bolsonaro, é no máximo 4,5%, tendo como ponto ideal, não me lembro se 3 ou 3,5%. Então, se nós vamos ter, de acordo com esses resultados, uma projeção de inflação entre 7% e 7,9%, ela ainda está muito acima do patamar desejável para se derrubar juros. A despeito disso, nós temos que reconhecer uma coisa: mesmo com inflação elevada, aí, a meu ver, é por conta das expectativas, já vamos analisar isso aí, nós temos uma situação na qual a atividade econômica brasileira está realmente patinando, ou melhor, dando para trás. Nós observamos, pelos dados comentados nos últimos dias aqui no Fora de Curva, que a indústria desabou. E ontem alertamos de uma maneira muito séria para a queda muito substancial das vendas entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2022, na maior ou na esmagadora maioria dos segmentos do varejo brasileiro. O único que foi bem realmente foi combustíveis. Isso é fácil de explicar porque em fevereiro desse ano o preço da gasolina e do etanol realmente estava muito mais barato que em fevereiro de 2022, porque foi só lá em junho e efetivamente em julho que os preços dos combustíveis caíram aqui no país por uma ação conjunta do Poder Executivo e do Congresso Nacional. E olhando um pouco mais detalhadamente a inflação agora prévia de abril pelo IBGE, pelo IPCA 15, vamos ver o seguinte: os 0,57%, eles são montados, são construídos, essa alta de preços, por alguns grupos de consumo. Então, o principal deles, que representa 21,67% dos orçamentos familiares, é alimentação, que era o grande dodói dos preços no ano passado. Como eu falei, isso é normalizar, normalizou, mas até demais para o meu gosto, uma alta de apenas 0,04%. Isso reflete o quê? Um maior comedimento das famílias na hora de comprar alimentos. Por sua vez, tal situação pode nos estar indicando, sim, um processo recessivo e até não posso deixar de falar de empobrecimento ou queda da renda real das pessoas, das famílias brasileiras.
A habitação aumentou 0,48%. Na verdade, aconteceu o quê? Mesmo que o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que foi negativo nos últimos 12 meses, seja o principal índice de correção de aluguéis, o que aconteceu foi o seguinte: os novos aluguéis ficaram mais caros, efeito pós-pandemia. E essa valorização dos imóveis para aluguel que gerou e está gerando essa inflação. Artigos de residência, uma alta de 0,07%, por uma questão, a meu ver, também de queda de nível de renda. Transportes ainda tem uma herança inflacionária de março pela alta tributária naquele mês, 1,44%, saúde 1,04%, despesas pessoais 0,29%, educação 0,11% e comunicação 0,06%. Ou seja, pessoal, no conjunto de tudo nós temos dois grupos de preço. Aqueles que subiram de maneira muito comedida em função de um quadro de restrição de renda, que já está acontecendo em abril e também em março aconteceu, acredito eu, e o outro que são mais ou menos repassadores de preço por conta das altas de custos que ocorreram nos meses anteriores, especialmente a partir do início de março, por conta da alta do preço dos combustíveis, que impacta realmente em vários segmentos produtivos e vai se manifestar na ponta final do consumo nos preços. Então era isso, recessão chegando, a inflação ainda além do razoável. Para chegar no razoável tem que estar em pelo menos 0,38%, 0,35% ao mês em média, e se não houver 3 meses seguidos nesses patamares, seria um erro reduzir a Selic, reduzir juros. E agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Lamentavelmente, a Câmara dos Deputados aprovou em urgência, tramitação em urgência, do PL, Projeto de Lei 2630, que é chamado PL da Fake News, ou seja, notícias mentirosas, que nada mais é, gente, do que o estabelecimento de patamares ou padrões de censura para o brasileiro comum. Rede social vai ser monitorada ou vai ser cuidada de forma a cancelar as pessoas que falam coisas que eventualmente não se querem ouvir. Não obrigatoriamente mentiras. Gente, eu sou completamente avesso, completamente contra a pessoas que ficam inventando mentiras para prejudicar pessoas, seja de qual escopo ideológico, qual religião, qual raça, qualquer coisa. Mas a questão é a seguinte: a lei brasileira é muito clara e talvez nesse ponto muito objetiva a respeito da responsabilização das pessoas que fazem difamação, calúnia ou injúria. Existe pena para isso, existe multa e eventualmente existe até cadeia. Criar uma lei antecipando uma censura, ou seja, cortando as pessoas mesmo antes que elas sejam juridicamente responsabilizadas pelo dano moral que fizeram a alguma pessoa, significa simplesmente um cala-boca a quem pode estar pensando diferente. E isso aí é uma coisa que eventualmente até pode ser discutida da maneira correta, porém. Não aprovar a galope em urgência um projeto de lei de tamanha responsabilidade e que tem o potencial de afetar negativamente a vida de 208 milhões de pessoas que somos nós os brasileiros. Querem discutir? Discutam. Abram uma comissão, debatam sobre a constitucionalidade da lei, porque a própria Constituição resguarda o brasileiro de ter a liberdade de opinião, de ter a liberdade de expressão, mesmo que esteja errado, depois paga o pato com a responsabilização, como eu falei, e isso é uma coisa que se faz de maneira muito lenta, maneira muito calma, e não de forma assoberbada, a Miguelão, como se fala aqui no Sul, como está se fazendo nesse momento. Lamento muito que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tenha aprovado essa urgência do PL 2630 e talvez eu seja meio ingênuo, tenho um pouco de fé que na hora da votação para aprovar ou não esta barbaridade para os brasileiros, o Congresso reflita um pouquinho mais e rejeite um projeto de lei tão danoso para a sociedade e para o futuro desse país. Era isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, da inscrição do canal para quem não é inscrito e, evidentemente, quem gostou muito mesmo, fique à vontade para compartilhar com sua rede de contatos.
Agradeço demais a atenção de cada um de vocês, deixo aqui meu forte abraço, meu até breve e tchau, né?